Amém. Tudo bem, pessoal? Muito bom estar aqui falando assim mais uma vez, né? Daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Essa semana foi uma semana de muito trabalho, né? E eu pedindo para Deus, Senhor, revela aí uma palavra e tudo. E a nossa mente, ela vai sempre assim, na última lembrança que a gente tem, né? E aí eu ia pregar uma palavra que um amigo meu tinha falado, meu Deus do céu, Senhor, fala alguma coisa nova aí. E eu não quero falar isso, o cara falou isso há 20 dias atrás, porque falou comigo, eu pensei coisas a respeito daquilo, mas aí Deus, na sexta-feira, né, o Jário me ligou, ô Regina, qual que é o tema da palavra? Eu falei, cara, espera só um pouquinho. E aí, irmãos, no sábado, assim, 4 horas da manhã, Deus me levantou da cama, levantei ali, e Deus começou a falar as coisas. Deus, tinha que ser agora mesmo, é o único dia que eu tenho para dormir. Mas o Senhor fala na hora dele, da maneira dele, né? E graças a Deus por isso, porque sempre é uma palavra assim que vem no nosso coração, que Deus entrega, né? Que é viva. E eu tenho percebido, irmãos, assim, a nossa igreja, nossa liderança, eu faço parte do conselho, que hoje nós temos assim famílias, né? Nós estamos implantando na nossa igreja as PGs, né? Novamente, os pequenos grupos, e a gente tem encontrado uma grande dificuldade que é a atividade, né? São muitas atividades, famílias assim, o pessoal está trabalhando muito, então está um pouco difícil de reunir, né? Mas Deus está dando graça, né? E algumas pessoas já estão reunindo, o Zé já está reunindo, o pessoal jovem que os homens estão reunindo na quarta, e Deus tem trabalhado nisso, né? Deus tem feito grandes coisas. E assim, na minha vida, eu estou precisando encontrar tempo, né? E né, no meio desse tanto de atividade, assim, Deus tem trazido um pouco disso. Então, eu queria separar com vocês, assim, alguns conceitos, né? A gente gostaria de pensar alguns conceitos sobre trabalho, sobre atividade, sobre proatividade, né? Eu queria falar sobre a hiperatividade e a proatividade. A proatividade, irmãos, é aquela pessoa que está preparada para agir de maneira profissional, de maneira sólida, né? A etimologia da palavra é proativo, é agir com profissionalismo, agir de maneira própria. E a hiperatividade é a incapacidade de concentração nos processos, ou a desordem e exagero na execução deles. Então, o proativo é aquela pessoa consciente que faz, porque ela está preparada, porque ela tem convicção daquilo que ela é. E o hiperativo é aquela pessoa que tem uma certa convicção, mas ela não se concentra nos processos, ela tem uma certa desordem, exagero em fazer aquilo, né? A executar as tarefas, né? Então tem muita mamãe que chega e, meu filho é hiperativo, é bagunceiro mesmo. Então, gente hiperativa, eles têm atividade em excesso, né? Trabalho em excesso. Eu convivo muito com profissionais de TI, então é muito pessoal virar à noite trabalhando, programando. Eu trabalhava com vídeo, sempre trabalhei com vídeo, sou editor de vídeo, né? E quando eu era mais novo eu conseguia virar noites editando e fazendo coisas, e hoje já estou com quase 38 anos, não consigo mais trabalhar nesse ritmo, né? Mas a gente tem muitos negócios, a gente faz muita coisa, né? A gente pega muita coisa para fazer e, consequente, hiperatividade gera em nós assim um anseio por controle de resultados. A gente mede muito os resultados, né? No marketing tem ferramentas de resultados, então para cada real investido a pessoa tem X de retorno, né? São vários marcadores, então a gente tem muito foco nos resultados. E o hiperativo tem essa característica, foco nos resultados e não nos processos. Eu estava falando com a minha esposa que o mundo está começando a ir para esse lado, né? A gente estava procurando hospitais e tudo, e a gente viu que muitos hospitais em Goiânia deixaram de existir e passaram a ser esse diagnósticos.
Então, assim, o pessoal não quer mais focar no processo, não quer tratar do doente, receber o doente ali, cuidar, fazer a consulta. Né, eu estava falando para minha esposa, tinha o Lúcio Rabelo, né, que a gente tinha muito, tinha o Hospital Santa Isabel, virou tudo centro de diagnóstico. Ou seja, o pessoal da classe médica, assim, alguns deles estão muito focados em resultado, né? Centro de diagnóstico é uma coisa mais rentável, altamente rentável, então você atende ali 5, 10, 500 pessoas, 1.000 pessoas por dia, e aquilo é altamente rentável. Então, hospitais, pessoas que tratavam os doentes, não estão mais focando nos processos, né? Aquele médico, um dia, irmãos, eu fui no hospital de otorrino, o cara me atendeu em 3 minutos. Eu nunca vi aquilo, ele olhou na minha cara assim, não era pandemia não, foi depois da pandemia, ele olhou assim, o que você está sentindo? Tal. Rapaz, 3 minutos, né? Foi rápido. E gente, o que está acontecendo, né? Então, pessoas hiperativas são pessoas muito focadas em resultados, né? Muito focadas em retorno financeiro, faz muita conta, né? Eu vou fazer isso e tal. E a gente esquece que há processos na vida, né? Na nossa vida. E, irmãos, a nossa vida é cheia de surpresas, na verdade. Nem tudo vai ser controlado e nem tudo vai sair como a gente espera. Então, a vida não pode ser controlada, a vida não pode ser medida. Os resultados não são tão exatos assim, né, Zé? A gente faz um planejamento, o Zé tem uma grande equipe lá na imobiliária, a gente faz um grande planejamento, mas na prática a coisa vai, não é aquilo que a gente esperava. Então a gente tem surpresas financeiras, a gente tem problemas sentimentais, né? Eu estava lembrando de uma história de uma amiga, que ela é casada há muitos anos, um filho de 10 anos aproximadamente, e assim, muito bem casado, o marido dela um cara extremamente sério, inteligente, assim, muito tranquilo, uma pessoa muito pacífica, e de repente a gente recebeu a notícia assim, o marido da menina sumiu, saiu de casa, foi embora, e não falou nem oi, nem tchau, assim, para o filho, abandonou o filho, falou, você pode ficar com a casa, pode ficar com as coisas, eu estou indo embora. Irmãos do céu, essa amiga, assim, ela até meio gordinha, assim, igual a gente, assim, né? Ela tinha posto balão, feito muita academia e tudo, e não emagrecia de jeito nenhum, brigava com a balança ali, mas o marido dela foi embora, a mulher virou um palito. Então, surpresas dessa natureza vão acontecer, né? Que coisa estranha, a gente achou super estranho o cara ter ido embora sem falar nada. E doenças fora de controle, a gente está vendo aí, eu acompanho as mães aqui da igreja, né? Eu tenho 2 filhos, a Lara e o Rian, e a gente vai assim no pediatra, conversa muito, e o pediatra fala, a coisa está fora de controle em Goiânia, né? As doenças virais, depois da pandemia, elas estão pegando até os pais. Então, os pais estão pegando doenças virais dos filhos. Então, para você ter uma noção, gripes virais, existem mais de 180 tipos de gripes virais. Então, uma criança, assim, em média, uma pesquisa, uma criança, em média, pega de 12 a 15 gripes virais por ano na escola. Então, ele sempre vai estar ali gripadinho, irmãos dos céus, e a gente fica assim, como é que fala? Eu mesmo tenho 60 dias que a minha filha está tossindo, né? E a gente não sabe o que faz. Então, a coisa, você não tem uma semana, um prazo de uma semana de paz, né? Então, as coisas não andam da forma que a gente quer na vida. Isso realmente traz impactos espirituais, né? A gente fica desanimado, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Não tem paz, há problemas financeiros e tudo, né? E aí a gente entra também na nossa vida surge aquela hiperatividade espiritual. A gente quer resolver o problema imediatamente, instantaneamente. Então a gente vai lá para a oração, muitas vezes, Senhor, o que está acontecendo? Na minha vida estou com esse problema aqui e aqui. Então a gente intensifica a espiritualidade, a oração, o jejum, na tentativa de mudar, né, uma situação fora de controle. E, de fato, a fé, a espiritualidade serve para isso também, de você fazer as coisas instantaneamente, para que as coisas sejam resolvidas instantaneamente.
Mas o que o Senhor quer ensinar para nós a respeito da fé, o verdadeiro propósito da fé, é que seja uma fé inabalável, uma fé de processos. A fé não é para ser usada, pode ser, mas não é para ser usada o tempo todo, instantaneamente. Você fala assim, agora eu vou pegar essa semana aqui, vou orar, e Deus vai fazer, Deus vai resolver esse problema financeiro, essa situação fora de controle, que eu não consigo medir, que eu não consigo... Irmãos, pode até acontecer, mas isso não vai te preparar. Esse tipo de fé não te prepara. E o que o Senhor quer te ensinar é a ter uma fé inabalável, uma fé de processos, onde você utiliza ela em situações ordinárias e extraordinárias, situações favoráveis ou desfavoráveis. Né? Se está tudo indo bem ou se está tudo indo mal, a sua fé precisa estar firme, precisa ser inabalável. Onde você não retrocede do seu propósito, da sua convicção. Lembra do proativo? É a pessoa que está previamente preparada, a pessoa que sabe o que fazer em cada situação. Então, onde não há dúvida. Eu queria ler Hebreus 10, 23, que diz assim, Hebreus 10, 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Então, precisamos ter uma esperança, uma fé inabalável. E o exemplo mais simples assim, olha lá, guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. O exemplo mais simples de uma vida de fé, assim, um desenho de uma vida de fé, de processos, é o exemplo do agricultor. O agricultor, o processo de plantação ele é bem simples, é uma caminhada de fé. Então há um propósito claro em arar a terra, adubar a terra, plantar boa semente, esperar as chuvas e colher. Então esse é um processo da agricultura. E cada processo desse é importante. Você precisa ter fé, acreditar, confiar que o que você está fazendo vai surgir o próximo passo, e aquilo vai resultar, no final, no resultado. Certo? Então, muita gente hoje não tem muita paciência, né? Já querem o resultado, já querem colher, as coisas são virais, são extremamente rápidas. Mas Deus quer ensinar isso para a gente, é que a gente precisa da fé nos processos, né? Não é só resolver a coisa instantaneamente, agarrar na oração com o Senhor instantaneamente, Senhor, essa semana eu estou com problema financeiro, e agora o Senhor vai ter que fazer, vou fazer um jejum aqui de 3, 4 dias, o Senhor vai ter que fazer. E aí, passa uma semana, você está desesperado de novo, porque veio outro problema. Então, fé requer confiança no propósito. Eu falo muito para os meninos que trabalham comigo, né, que há processos, né, que a gente trabalha muito, então o processo do trabalho não é só trabalhar por dinheiro, por resultado. A gente tem que plantar, a gente tem que fazer um serviço ali para alguém, a gente plantou, você tem que regar, né? Você tem que ir lá, como é que está? Está tudo bem? Precisando de alguma coisa? Né? Plantar boa semente. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que esperar também. Na vida, não é tudo rápido, né? Não é tudo rapidamente. Eu confesso para vocês que isso fala muito comigo, porque a gente é novo, a gente quer resultado rápido, né? E a parte de esperar, a parte de descansar, é muito difícil para a gente que é novo, não é verdade? Então, assim, se um agricultor vai lá, prepara a terra, ara, aduba, planta a semente, irmão, depois que ele planta a semente, o que ele tem que fazer? Olhar para o céu. Não tem mais nada para fazer. Ele tem que olhar para o céu e falar, cai chuva, cai. E nessa hora, é a hora que ele não tem que fazer nada. Se ele pegar a água e for lá e começar a atacar a água, não vai ter água que chega, né, de rios próximos, ou se ele tacar água demais, a coisa não vai funcionar, ele não vai colher. Então, há um momento de espera. Há um momento de que você tem que descansar, que você tem que não fazer nada. Que você tem que realmente confiar que a sua fé nos processos vai levar você àquele resultado.
Então, para a gente que é novo, para os jovens aqui, eu deixo essa palavra que você tem que confiar no Senhor, né? Confiar, levar essa vida de fé, essa vida de processo, onde você trabalha, você empreende, você faz as coisas, mas você também descansa. Não tem como você ficar assim acelerado. Irmãos, eu já tive fases na minha vida que eu tive extremamente acelerado. Extremamente. Eu sofria de SPA, né? Chama síndrome do pensamento acelerado. Eu só fui curado disso quando eu mudei para meio que o interior ali. E lá não tinha internet, não tinha nada, não pegava o celular. Eu comprei uma casinha lá, irmãos, foi os melhores 3 anos da minha vida, porque eu chegava lá, não pegava nada, não tinha nem WhatsApp. Então eu chegava lá às 7, 8 horas, fazia aquela jantinha ali e pá, dormia. Então isso assim, resetava a minha cabeça. E eu fui curado desse pensamento acelerado, dessa questão de controlar resultados, de querer as coisas rápidas, lá naquele lugar. Então eu fui curado descansando. Foi o meio que Deus colocou assim para mim, descansar daquele pensamento, né? Então, a fé, Deus quer formar em nós uma fé inabalável, uma fé constante em todos os processos. No começo, naquele processo que você mantém aquela coisa que você está fazendo durante o descanso e durante o resultado, né, na hora que você colhe os frutos. Isso requer confiança. Então, talvez a fase mais difícil seja a fase da germinação, né, que é onde você não vê o fruto, mas você precisa ter fé, você precisa acreditar que aquilo vai surtir resultados, né? Então é um momento que não há nada a fazer. Você precisa descansar, você precisa confiar no Senhor. Então, eu queria ler 2 frases aqui e queria deixar para você meditar, para você pensar sobre elas. Muita gente trabalha demais sem propósito e não desfruta do descanso. Então, muita gente trabalha demais sem propósito e não desfruta do descanso. E tem outros. Muita gente está descansando demais e não tem propósito de sair para trabalhar. Então, o que acontece? Tem muita gente, irmãos, eu conheço, eu faço parte de grupos que, cara, os caras são workaholic, assim, sabe? Trabalha o tempo todo, vai até 10, vai e tal, não tem filhos, quer cachorro, quer, sabe? E conheço gente também que não acredita que precisa plantar, precisa, sabe, arar a terra, precisa cuidar das amizades. Né? Muitas vezes você vai trabalhar para alguém, trabalhar muito, né? Muita coisa para você fazer. Você vai trabalhar para alguém sem focar tanto no resultado, você vai focar no processo mesmo. E ali depois você vai ver o resultado. Então, muita gente não quer nem ter a disposição de plantar, de arar a terra, de começar alguma coisa. Então, muita gente está sem propósito para sair, para trabalhar. E tem muita gente que trabalha demais, sem propósito nenhum. E aí o que acontece? Trabalhar muito, só por recompensa, o resultado nunca é suficiente. Trabalhar muito só por recompensa, o resultado nunca é suficiente. Sabe por quê, irmãos? Porque você não descansa, você não desfruta daquilo que Deus está te dando. E se não tiver um propósito muito claro na linha do processo, quando você chegar e meter a mão no resultado que você está querendo, aquilo não vai gerar em você satisfação. E aí você não pode não ter forças para recomeçar alguma coisa. Muita gente hoje teve uma vida profissional em ascensão, alcançou patamar elevado de profissional, mas alguma coisa aconteceu, alguma tempestade veio, alguma coisa inesperada veio, e vem, e vai vir, né? A gente não pode controlar a vida, e essa pessoa houve um declínio e agora ela não tem mais forças para começar novamente, para plantar novamente, para arar, para fazer esse processo. E é necessário fé para tudo isso, entende? Então a fé ela não pode ser somente instantânea. Ela precisa ser uma fé contínua, inabalável, constante. Então a gente precisa de fé para levantar cedo.
Irmãos, todo dia cedo eu estou treinando isso agora. Todo dia cedo eu falo, Senhor, obrigado, me dá fé para plantar. Eu não sei que dia que eu vou colher o resultado disso, não sei. Me dá fé para tratar as pessoas, me dá fé para descansar e também para colher. Então, quem trabalha muito só por recompensa, o resultado nunca é suficiente. Muitas vezes você pode chegar lá em cima e ter tudo aquilo que você queria, pôr a mão, e aí vai vir coisas e você não vai ter forças para recomeçar. Tem um salmo que fala muito disso, fala assim, ó, Salmo 127, 2. Salmo 127, 2 diz que é inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então, assim, tem gente que trabalha tanto, meu irmão, que come um pão chorando. Aqui, fala aqui, ó, que comais o pão de dores. Tem gente que trabalha tanto que não desfruta, não consegue jantar, não consegue sentar na mesa, almoçar, não consegue olhar para os filhos, não consegue desfrutar daquilo que está fazendo. E muitas coisas acontecem na minha vida que eu fico triste, assim, Senhor, que tribulação é essa? Mas depois eu vejo que foi Deus tentando fazer eu desfrutar, porque Ele sabe que eu sou meio acelerado, quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas Deus fala assim, não, você vai sentar aí, vai desfrutar dos seus filhos, da sua casa, daquilo que você está trabalhando. Então é inútil levantar cedo demais, dormir tarde trabalhando e comer o pão com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu tenho um testemunho para contar disso aqui enquanto dorme. Eu fui para Recife uma vez, e eu tinha feito um serviço para um amigo meu há 4 anos atrás. Um vídeo lá de apresentação. Irmãos, eu estava ruim de dinheiro, eu não estava com... Em Recife eu estava assim, na viagem. E aí estou lá em Recife, eu falei, está tudo lascado mesmo, vamos, né? Cheguei lá, eu estou lá, e no último dia de viagem, assim, a hora que o dinheirinho estava acabando, meu amigo mandou mensagem para mim no WhatsApp, ô Reginho, você lembra aquele serviço que você fez para mim há 4 anos atrás? Eu nem lembrava mais. Tá. Pois é, eu depositei aí um valor para você, dessa semente que você plantou na minha vida, muito obrigado. E tudo. Cara, eu fiquei tão feliz, assim, eu fiquei tão feliz de Deus reconhecer aquilo, assim, sabe? Graças a Deus, que coisa boa, né? Deus dá aos seus amados enquanto Ele dorme. Outro testemunho é que esses dias, né, uns meses atrás, eu fui para uma viagem, então estava tudo lascado, irmão, estava tudo assim, e aí eu estava lá muito cansado, irmãos, nesse lugar era um paraíso, assim, a gente pagou essa viagem há muito tempo, só que era muito longe as coisas, né, muito longe. Para você ter uma ideia, do quarto no refeitório, era tão longe que eu tinha vontade de pedir um Uber para ir lá. E aí, eu com um carrinho, com o menino, rapaz, uma dor nas costas, assim, quase não aproveitei, que eu estava com muita dor nas costas. E aí, teve um dia lá de tarde, que eu falei, você quer saber, eu vou deitar e vou dormir, não aguento mais, não vou para a praia, vou ficar aqui no quarto, vou deitar e vou dormir. Dormi a tarde inteira, deu 5h30, acordei, uma pessoa que eu tinha negócios, assim, me ligou, alegra seu coração aí. Aí eu, o que aconteceu? Ele, não, porque aquele negócio nosso lá deu certo. E era uma coisa, irmãos, que a gente tinha desistido, assim, sabe? Desistido, não contava com aquilo mais. Ele falou, alegra seu coração, que deu certo. Então, assim, no momento de descanso, no momento de... onde eu não podia fazer mais nada, onde eu estava extremamente cansado, o Senhor cuidou de mim. E acrescentou enquanto eu dormia. Mas existe, irmão, situações ainda mais desafiadoras que isso. Você usar a sua fé nos processos, respeitar o descanso, existe a hora de descansar, existe a hora de colher. E eu queria ler com vocês, até o Betão falou um pouco disso aqui, Betão, Deus confirmou no nosso coração. Queria ler com vocês Marcos 4, 35, do 35 ao 41. Marcos 4, 35. Vamos ler juntos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já
de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, alguns detalhes nesse capítulo aqui chamam a atenção, né? Para Jesus, era a hora do descanso. Porque, irmãos, em Mateus fala que nesse dia, Jesus estava do outro lado de Cafarnaum, né? Nesse dia, Jesus tinha feito muita coisa. Jesus tinha curado o servo do centurião, né? Que o centurião chegou para ele: Ô Jesus, meu servo está muito doente, se eu falar alguma coisa, ele já vai ser curado lá e tal. Jesus curou a sogra de Pedro, foi na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Tinha vários endemoniados lá. Jesus estava assim, curando enfermos, endemoniados, e chegou de tarde, irmão. Jesus falou: chega. Ele falou assim: não dá mais, chega, vamos afastar essa multidão, que vamos para o outro lado do rio, porque está difícil, é muita coisa para mim, eu não consigo, vamos dizer assim, né? Então Jesus estava cansado realmente, e era a hora de descansar, então vamos para o outro lado do rio. E outro detalhe importante é que o pessoal que estava acompanhando, né, a gente vê ali no início, alguns barcos acompanhando Jesus, eram barcos de pescadores, de gente experiente, gente que sabia navegar. Para vocês terem uma noção, o lago que fica de frente a Cafarnaum é o Mar da Galileia. Então ele não é um mar, né? Ele é um lago, um grande lago. Então não é assim uma situação de tempestade, sabe? Aquelas assim, ondas gigantes, imensas, não. É um mar que provavelmente choveu ali, deu uma grande chuva, e a coisa começou meio a perder o rumo, né? E a segurança ali, o pessoal começou... Então, esse pessoal que estava seguindo Jesus era experiente, meus irmãos, eram pescadores. Mas mesmo experientes, haverá descontrole. Haverão tempestades, coisas inesperadas. Então, muita gente fala aí, não existe estabilidade. Não existe mesmo. Em todos os negócios, na sua vida, vão vir situações, problemas inesperados, financeiros, sentimentais, dores. E você tem que estar preparado. A sua fé tem que estar inabalável, firmada nos processos. Então, se você começou alguma coisa lá atrás, você tem que saber onde você está no processo. Eu estou plantando, eu estou arando, eu estou colhendo. Nessa parte aqui não tem nada mais a fazer, agora é hora de descansar. Então, não é possível controlar a vida. Não é possível, meus irmãos. E eu falo para você, eu sou altamente controlador. Minha esposa sabe disso. Eu sou um cara assim, que tento prever tudo, fico tentando prever. Uma coisa que é para fazer mês que vem, eu faço ela agora. Fico antecipando tudo. Mas não é possível. A minha filha ficou 60 dias tossindo. Irmãos, cara, é muito ruim. 60 dias, desde dia 15 de março, mais ou menos. E está até agora. Está assim, finalizando um tratamento. Irmãos, eu comprei, sem mentira, uns 10 tipos de xarope diferentes. E ela tomava 5 dias um, 5 dias outro, Celergin, Cisteil, Percof. Irmãos, se eu for numerar aqui para vocês, uns 10 tipos de xarope, e nada. Exatamente por isso, né? Crianças agora estão pegando muitas viroses gripais e nada. E por fim, meus irmãos, ela tossia, eu ficava tossindo para ver se saía, sabe, da minha garganta alguma coisa. E aquele desespero, aquela tensão, cara, que estranho no Sara, já fui em vários médicos. E por fim, Deus falou assim: eu tenho um remedinho que falta. Quem vai tomar ele é você. É a fé. Então você precisa calmar. Fica calmo. É uma situação, uma tempestade.
um momento que está acontecendo com você e está acontecendo com muita gente. Você vai no hospital, no pronto-socorro infantil, irmão, está assim, entendeu? Tá lotado. Então, calma. Aprende a usar a sua fé. Aprende a reconhecer em que processo você está, em que fase do processo você está. Você já fez tudo, não tem como fazer mais nada. Tomou todos os remédios, todos os xaropes. Então, cara, é orar, pedir a Deus. Então, quem vai tomar esse remedinho é você. Ora aí, fortalece sua fé, tenta ter aí, ver uma fé inabalável aí, para você suportar, que você vai passar isso muitas e muitas vezes, certo? Então, a fé, o terceiro detalhe é que a fé não é para a gente repreender a tempestade. Se a gente for ver lá, Jesus pergunta para os discípulos, assim, por que vocês são tão medrosos? Então, porque a gente tem tanto medo do improvável, tanto medo de perder o controle, de perder aquilo que a gente acha que vai controlar. Então, com certeza, irmãos, essa tempestade também incomodava Jesus. Jesus estava dormindo, descansando, mas o barco ali, não sei se vocês já andaram de barco, você fica ali, ó, em uma tempestade, as ondas estavam vindo assim, no barco, entrando já no barco, já tinha água, em algumas versões fala que já tinha água no barco, e Jesus, mano, estava descansando, mas provavelmente ele não estava dormindo, ele estava assim, ó, descansando, meio dormindo, mas Jesus estava assim, e vendo o desespero daqueles caras que eram pescadores experientes, o desespero e o medo daqueles caras. E assim, Jesus, gente do céu, que esses caras sem fé, né? Fazendo tempestade num copo d'água, né? Vamos dizer assim, uns caras que não têm fé, não têm a fé deles. Um chegou para ele, Jesus, você está vendo que a gente vai morrer, cara? A gente está morrendo, me ajuda aí. Tá? Jesus, por que vocês são tão medrosos? Por que são tanto medo, né? Então, muita gente usa esse versículo assim, Deus vai me dar fé para repreender a tempestade. Deus vai me dar fé, eu vou aprender aqui agora a falar, vento, para, sol, sai agora. Irmãos, e não é isso. A fé é para você aprender a descansar no meio da tempestade, a dormir no meio dela. Eu lembro lá do CMA, a gente fazia uns cultos lá fora, e aí, irmãos, Deus era fiel, né, Felipe? Vinha assim, umas nuvens, umas coisas assim, nós nunca pegamos uma chuva lá, né? Nunca, se você falar assim, veio uma chuva braba e inviabilizou o culto. Não. Rapaz, sempre a gente orava e aí não chovia. Mas não é isso, irmãos. A fé serve para isso, serve também, Jonas. Serve. Serve para você usar assim instantaneamente, serve. Você passa ali 3, 4 dias fazendo uma campanha, uma oração, um jejum, serve para isso. Mas Deus quer te ensinar a ter fé nos processos e dormir na tempestade. Eu não sei se vocês aqui já tiveram um problema tão grande que você não consegue dormir. Eu tenho isso direto, mas Deus está me tratando. Que às vezes eu uma semana de muito trabalho, uma semana de muita decisão, eu não consigo dormir. E eu falo, Deus, eu não quero pensar mais nisso. Não quero pensar mais nesse problema, eu quero dormir. Irmãos, eu estou conseguindo, sabe? Deus tem dado essa graça, assim, no meio daquela coisa, eu acho que tem uns 3 dias que eu faço minha filha dormir, né, primeiro, para dar um sosseguinho para minha esposa, porque ela demora muito dormir, ela faz muita bagunça. Eu faço minha filha dormir, eu acho que tem uns 3 dias que a Liliane chega lá no quarto, eu já estou lá, assim, e ela acordada, eu já estou dormindo, irmão, que eu não aguento, muito, muito cansado. Então, Deus não quer te ensinar a repreender uma tempestade, apesar de que isso pode acontecer, mas o que Ele quer te ensinar é ter uma fé inabalável, que na tempestade você consegue dormir, você consegue descansar. Então, Jesus queria ensinar a dormir na tempestade. E a quarta coisa, a voz de Jesus cessa o descontrole, qualquer descontrole. Então, se tem alguém que conhece de descontrole, de crises, de tempestade, é Jesus. E a voz de Jesus cessa todas elas. Então a voz de Jesus, ela cessa o improvável.
A voz de Jesus cessa as crises. A voz de Jesus cessa as dificuldades. Isso não é nada para Jesus. Então, o que aparentemente para você é uma coisa que vai provocar morte, é uma coisa que traz medo, que te traz pavor, para Jesus simplesmente levanta. Ele estava vendo, meu irmão. Ele estava vendo, ele estava com você, ele está vendo. Jesus não está dormindo. Ele está desse jeito assim, olhando para você. Você entendeu? Vendo a sua reação. Aí, Senhor, eu vou morrer, esse sistema aqui, essa coisa, essa dificuldade. Jesus apenas levanta e fala, para tudo. Ele pode fazer isso por você. Então isso, se para você é muito grande, se para você é impossível, para Jesus, isso não é nada. Ele preocupa com o seu medo, com a sua falta de fé, com a falta de fé sua nos processos. Ele preocupa porque você não está conseguindo dormir. Eu admiro muito o pastor Júlio, gente, porque o pastor Júlio é um cara, para mim, super experiente. A gente vem com um monte de problema lá no conselho. O que está acontecendo? Aí o pastor Júlio, não, assim. Isso aconteceu já na vida de alguém. Rapaz, o pastor Júlio dorme tranquilo, já viu essa história muitas vezes se repetir. Um homem de fé, um homem de processo. Rapaz, ele foi para essa viagem aí, nós comentamos, não, pastor, como é que vai fazer? Isso, falta de dinheiro, assim, recurso. Ele, não, está tudo bem. Então, é impressionante como ele já foi trabalhado na fé e nos processos. E o cara dorme de boa, cara. O cara dorme de boa, assim, a coisa está caindo, o pau está quebrando, e eu gosto muito disso. Eu gosto muito de conversar com ele, porque eu saio daqui assim renovado. Chego, converso com ele, me coloca no meu lugar. Você precisa ter uma fé inabalável. Então, o que preocupa Jesus não é a tempestade, não são as crises, não são as dificuldades. É a nossa falta de fé para enfrentá-las, a nossa falta de domínio, o nosso impedimento de dormir, de descansar numa situação dessa. Então, se você está cansado, meu irmão, se você tem trabalhado muito, se você tem, assim como eu, trabalho muito, tenho muitos projetos, né? O Senhor está no barco com você. Amém? O Senhor está no barco com você. E a tempestade, Ele está vendo. Ele está vendo o que está acontecendo na sua vida. Ele está vendo a sua crise financeira. E isso para Ele não é nada. Isso para Ele não é nada. Tem muita gente, antigamente, que fala assim, Senhor, resolve aí meu problema e tal. E parece que o Senhor não resolve, né? Parece que tem uma fila grande, né? Ali na... Irmãos, e às vezes tem. Isso está na Bíblia. Tem sim uma fila. Jairo chegou para Jesus e falou assim, desesperado, Jesus, minha filha está terrivelmente doente, ela está para morrer. E Jesus, vou lá na sua casa. Aí, no caminho, vem a mulher do fluxo de sangue, toca lá na coisa, Jesus para, e fica lá, conversando com a mulher. Não, você foi curada, você tocou em mim, saiu virtude. Tá tudo bem. E o Jairo lá assim, meu Deus, minha filha. E aí chega alguém para Jairo e fala assim, Jairo, não incomoda esse cara mais não, que sua filha já morreu. Sua filha já faleceu. Então, muitas vezes, Deus tem fila mesmo. Deus está resolvendo o problema de alguém. Você está pensando que sua tempestade é grande demais? Mas não, acalma. Isso para Deus é fichinha. Isso para Jesus é fichinha. Ele está vendo a sua crise. Ele está vendo a sua dificuldade, a sua crise financeira. Ele está vendo. Jesus não está com os olhos fechados, Ele está percebendo. Ele está vendo as suas dores, Ele está vendo seus problemas sentimentais. Ele está vendo tudo isso. Mas Ele quer ver como você se sai nessa situação. Ele quer ver se sua fé é inabalável, se sua fé está ali nos processos, ou se sua fé é só uma fé de fogo, de palha ali, que quer resolver as coisas rapidamente, vem um próximo problema, você não dá conta, você desespera novamente. Então, se você trabalha demais, reveja o propósito e desfrute do descanso também. Deus está vendo, aprende a descansar, aprende a comer um pãozinho ali gostoso com a sua esposa, com calma. Planeje umas férias, planeje o descanso, olhe para os seus filhos, sente à mesa para jantar,
Não come lá, em cada canto, não. Senta na mesa para jantar, olha, para. Tem um momento de descanso, não é só acelerado. Então, se você tem um problema insolúvel, muito difícil para você, nossa, eu vou morrer. Nós vamos morrer, isso aqui, Deus me livre, isso aqui vai matar a gente. Esse problema se dissipa diante da voz do Senhor. O Senhor pode resolvê-lo. Amém? Então, na tempestade, é a hora certa de dormir. É a hora certa de dormir. Se você já fez tudo, irmão, descansa. Não adianta você ficar correndo, não adianta você... Faz uma oração, Senhor, te entrega esse problema, te entrega essas coisas, porque para mim ele é muito grande, mas para o Senhor ele não é nada. Então eu te entrego esse problema. O Senhor resolve aí para mim. Amém? Então, e para finalizar, o que foi grande dificuldade, talvez para aquele pessoal, mais à frente, para Pedro, foi um lugar onde ele pisou. Pedro andou sobre as águas. O que era tempestade, há um tempo atrás, foi onde Pedro caminhou. Pedro andou sobre as águas. Então, talvez esse problema que você está passando hoje, para você é difícil, mas para o Senhor ele é muito simples. Ele só quer ver a sua reação, só quer ver como você sai, que você aprenda a ter uma fé inabalável. Amém? Uma fé nos processos, uma fé sem controle de resultados extremos. Não. Aprende a plantar, aprende a sair para trabalhar, colher, confiar no Senhor e dormir no descanso do Senhor. Amém? O Senhor está no barco com você, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai resolver o seu problema na hora certa. Amém?